Você, colega, já deve estar usando inteligência artificial e não sabe. A questão é, você sabe usar ela como médico? Eu sou Flávio Melo, médico pediatra, consultor médico da Dr. Hub, e eu queria trazer esse conteúdo para você, para te introduzir ou te fazer ficar avançado no uso da inteligência artificial como médico. E, na verdade, eu quero mostrar uma pesquisa que foi feita pela Medscape e traz justamente muitas informações e insights para a gente começar aqui na Dr. Hub essa jornada para você saber usar e começar a usar ferramentas extremamente úteis sobre inteligência artificial no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa divulgada pela Medscape em 2024. Eles entrevistaram 1.279 médicas e médicos no Brasil para entender um pouco o que é que eles pensam e como eles estão usando a IA, né? Vejam só, achei muito interessante porque 53% mais 39% dá 92% dos entrevistados tinham um uso baixo ou moderado na prática clínica. E a maioria, né, com menos de 45 anos, metade dos entrevistados com menos de 45 anos admitiam saber muito pouco sobre o tema. Dos profissionais que atuam em consultório, 54% disseram ter um nível baixo de conhecimento, né, enquanto 52% dos que atuam em hospitais, né? Então, assim, a gente, uma coisa é fato que você precisa entender. Você já usa inteligência artificial como pessoa no seu dia a dia há muito tempo, quando você faz uma pesquisa no Booking, no Google Flights, quando você interage com o bot. A questão é você aproveitar essa revolução no seu dia a dia, e é isso que a gente quer aqui na Dr. Hub mostrar para o médico como ele pode fazer, né? Então, os que já usaram, né, em que tarefas já usaram, 20% usa pesquisa de doenças e problemas de saúde, mas você vê 80% perde a sua oportunidade. Realização de tarefa administrativa, que aí eu não sei se é a questão de preenchimento de documentação ou alguma coisa desse tipo, e não é o melhor uso que eu imagino, porque assim, a questão do uso da IA como ferramenta como compiladora de dados e como uma série de outras funções, como transcrição de consultas, etc., e avaliação de discussão de casos, até a gente tem IA para isso hoje, seria o melhor uso, né? E vejam que a grande maioria quer usar, então eu sei que você está aqui assistindo esse conteúdo, quer usar, mas às vezes não sabe, eu também não sabia há pouco tempo, e eu quero que vocês aprendam, e isso é gratuito, aqui é um serviço que a Dr. Hub está oferecendo para os médicos, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Um anestesiologista de 79 anos colocando, vai ajudar muito desde que usemos da forma crítica. Sim, sem dúvidas. A primeira premissa que eu coloco aqui para os colegas é o seguinte: o especialista aqui é você, médico. A IA é teu auxiliar, tá? Já um outro urologista de 75 anos, pô, o cara é cirurgião e coloca, a IA pode tomar a vaga de um médico. Eu acho muito improvável que isso aconteça, porque mesmo os melhores modelos de IA médica hoje específica ainda nem sequer foram lançados, que é o Med Gemini da Google, porque eles têm uma série de dificuldades regulatórias e de precisão. O que a gente precisa aprender é usar essa ferramenta, tá? Você vê que nos hospitais a gente já tem um uso muito significativo, né? Então, como ferramenta de diagnóstico, comunicação, controle de erros, interpretação de imagens é o que está mais avançado, e manutenção e administração de prontuários e dados de pacientes, né? Então, assim, a maioria se mostra entusiasmado, né? Então, são 66%, e alguns apreensivos. Então, eu quero saber um pouco, coloca aqui nos comentários de que lado você está e qual a tua opinião para a gente entender como pode te ajudar, né? Então, eu acho que a gente tem que pressa, né? Porque você vê que 57% ou 60% ou querem esperar para ver ou editar. E se você esperar para ver, na hora que você for atrás, você já não consegue mais pegar essa onda, tá? Mas a maioria vê que reduzirá o risco de negligência médica, isso é fato, porque você tem um auxiliar poderoso do seu lado que pode te ajudar,
E a questão de regulamentação, a maioria concorda, é óbvio que a gente tem que ter limites éticos, questões éticas, né? Então, assim, a gente precisa que isso seja discutido pelos médicos que precisam entender de IA para isso. A maioria fala em cobrar honorários médicos de atendimento gerados por IA, mas a gente precisa primeiro saber fazer e como é que a gente vai trabalhar com isso, né? E a maioria não teme que ocorra mudança do julgamento clínico e da expertise muito bem. Então, realmente, você é o especialista em IA, em medicina, e a IA vai ser teu auxiliar, digamos assim, tá? Confidencialidade de pacientes é muito importante, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E a gente ainda não está sendo questionado pelos pacientes, porque simplesmente eles também usam muito pouco, tá? É muito provável que exista erro quando a pessoa vai buscar o autodiagnóstico, como acontece com o Dr. Google. Então, mais uma vez, reforçando que a gente precisa usar a ferramenta, mas a gente se colocar como o especialista. E a maioria se mostra que a gente pode ter uma reação ao uso do IA por veículos de comunicação bem interessante, mas, mais uma vez, sem um médico como especialista, a gente não vai ter uma curadoria adequada, né? E como especialidade que mais se beneficia da IA, radiologia, obviamente, mas a gente precisa ampliar isso aí para todas as outras especialidades. Vejam que na demografia aqui, a maioria eram especialistas, né? E a maioria trabalhava em consultório e tinham mais de 45 anos. Então, vamos discutir um pouco isso. Na sequência desse vídeo, eu vou trazer as funcionalidades de ferramentas que a própria Dr. Hub está desenvolvendo para você, médico, mostrar como eu já uso isso no dia a dia, e vários colegas, e convidar vocês para conhecerem. De toda forma, eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês baixarem o PDF da pesquisa e ficar aberto para a gente discutir isso aí. Pode fazer comentários para a gente ir mais a fundo nisso. Ok? Um grande abraço. Vamos em frente aí nesses conteúdos. Eu quero ajudar você a aprender a usar a IA para ela ser uma excelente ferramenta auxiliar para facilitar o seu dia a dia.